Bom, bom dia, senhor presidente, deputado Joaquim Passarinho, demais componentes da mesa, bom dia, senhoras e senhores. É uma honra para mim estar aqui e poder participar dessa iniciativa, dessa louvável iniciativa do Parlamento Brasileiro e, a princípio, do Ministério Público Federal, originariamente do Ministério Público Federal. No meu entendimento, isso é bem importante que nós comecemos pontuando isso. Do ponto de vista de uma matéria que se chama justiça criminal ou criminologia, nós estamos, no Brasil hoje, diante de um novo animal, de um novo fenômeno da criminologia. Nós não estamos combatendo o crime organizado. O que nós nos deparamos foi com crime institucionalizado. São muitos andares acima. Eu gostaria de fazer esse preâmbulo para pontuar a importância dessa iniciativa. Só o Congresso, só a força legislativa, só a iniciativa legislativa pode dotar o Estado brasileiro com os instrumentos para o combate a esse flagelo. Eu vou tentar explicar aos senhores. O crime organizado, como nós conhecemos, organização tipo máfia, jogo do bicho, enfim, ele tem umas características próprias. E o crime institucionalizado, ele é algo totalmente diferente e muito ameaçador. Só para pontuar, o crime organizado ele é levado a efeito por ação de marginais. O crime institucionalizado é a ação de nucleares, pessoas que não estão à margem, eles estão no núcleo do poder. O crime organizado normalmente nasce de omissão das autoridades. O crime institucionalizado, ele nasce de uma ação estruturante das autoridades. É uma ação positiva. O crime organizado, ele tem uma atividade central ilegal. Tráfico de mulheres, droga, jogo do bicho, enfim, tráfico de armas, toda essa gama, tudo que é lucrativo. A atividade central do crime institucionalizado é totalmente legal. São os contratos, as construções, os aluguéis de prédios, os grandes contratos de serviços, os grandes contratos que envolvem milhões, bilhões, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, transposição, Abreu e Lima, certo? O crime organizado ele conta com agentes infiltrados. O crime institucionalizado conta com agentes nomeados. As pessoas são indicadas, selecionadas e nomeadas para agir pelo crime institucionalizado. O crime organizado normalmente usa armas pesadas para se garantir. O crime institucionalizado usa o diário oficial. Há um suporte de violência há um suporte de violência no crime organizado, principalmente as vendetas. Tá? No crime institucionalizado, o suporte institucional são reações legislativas. Nós podemos observar que várias medidas, várias iniciativas, ao contrário, quando a Operação Lava Jato, que nada mais é, a Operação Lava Jato é importantíssima, mas ela não tem o poder transformador. Ela é como um diagnóstico do médico. Ela mostra o estado que o Brasil que se encontra. A Lava Jato ela não tem poder transformador nenhum. O poder transformador é o que a gente está fazendo agora aqui. É uma reação à Lava Jato. E o mais interessante, isso a gente tem que falar de forma crua, nua, o mais interessante foi que as primeiras 15, 20 reações, tanto do Parlamento como do Executivo, foram para alvejar a Lava Jato e alvejar aqueles que conduziam a Lava Jato. Alvejar o juiz, alvejar a Polícia Federal e alvejar o Ministério Público Federal. Isso é importantíssimo ser dito. Num país normal, num país que não está doente, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a primeira reação se descobrir uma fraude como essa seria do Executivo e do Legislativo reagirem para ver quais as brechas que permitiram uma fraude dessa dimensão. Quando, no Brasil, as reações foram todas para atingir a Operação Lava Jato. Todas para atingir a Operação Lava Jato. Quer dizer,
que nós chamamos das vendetas legislativas. Nós temos listadas várias iniciativas para alvejar, para neutralizar os efeitos da investigação, da persecução penal. Enquanto o crime organizado se divide a atividade lucrativa em quadrantes e esquinas, olha, eu vou atuar, fulano vai atuar no Baixo Gávea, fulano vai atuar em Madureira, na Penha. Aqui, a repartição é de ministérios, de diretorias, de cargos, de empresas públicas. Entendeu? A corrupção, nós não estamos tratando de um grande caso de corrupção, nós estamos tratando de um novo animal, do crime institucionalizado. É como se fosse o estupro da pátria. Nesse caso, estupro da pátria. E um estupro parental, porque quem está estuprando são aqueles que têm que zelar, são aqueles que têm que organizar o governo, que têm que gerir a máquina governamental. Então, daí o que eu gostaria de pontuar dessa maneira, para que nós entendamos a importância dessa iniciativa. As 10 medidas que o Ministério Público colocou como iniciativa foram muito importantes para lançar. Algumas merecem, todas as medidas são importantes, mas algumas merecem uma discussão mais profunda. Eu fiz algumas anotações, eu acho interessante, por exemplo, o teste de honestidade, ele não pode ser da maneira que foi colocado. Ele deveria observar fundadas suspeitas, ter um estrito controle judicial, porque ele pode se tornar algo que se vire contra o próprio titular do teste, e sem limites para os testados. A gente não pode estabelecer que esse teste de honestidade se limite a um grupo de funcionários, até porque o que nós vemos no crime institucionalizado é um crime de poder. Hoje, nós não podemos endereçar esse assunto com meias palavras. Hoje nós temos um ex-presidente indiciado, denunciado, em diversos processos, réu, com chance da ex-presidente também ir pelo mesmo caminho. Então, o que nós vemos hoje é que ninguém, se na nossa Constituição está escrito Constituição da República Federativa do Brasil, é uma república, ninguém pode ficar salvo de uma investigação. E o que nós estamos observando hoje em dia é que existem cargos, existem funções que as pessoas estão praticamente encasteladas por si mesmo. Entendeu? Isso é importantíssimo. Então, esse teste é complicado, mas pode ser aproveitado e, principalmente, a Constituição, as leis, elas são feitas pelos vivos. Mesmo que foram elaboradas pelos mortos, mas são feitas pelos vivos. Se a sociedade brasileira hoje quer esses novos instrumentos e essa ameaça, esse flagelo do crime institucionalizado pede isso, nós temos que começar a pensar em trazer, sim, esses instrumentos que foram tão bem desenvolvidos e são muito bem aplicados em países como os Estados Unidos pelo FBI. Eu poderia também... não tenho muitos reparos a fazer, alguma coisa em relação ao sigilo da fonte. A manutenção do sigilo da fonte, eu acho uma ideia muito interessante, até porque ninguém se defende do acusador. Nós nos defendemos no processo, não é do acusador, nós nos defendemos dos fatos colocados pelo acusador. Agora, desde que a fonte não seja o único arrimo para as provas, porque é meio complicado, com o contraditório, uma pessoa ser julgada, um réu, e não saber a identidade do acusador, se esse acusador é aquele que trouxe 100% das provas. Então, é algo um pouco complicado. Mas é louvável a iniciativa do Ministério Público de produzir essas 10 medidas, mas é importante também que a Polícia Federal seja ouvida, né? O Ministério Público ele faz parte do tripé da persecução penal: Polícia, Judiciária, Ministério Público e a própria Justiça. E todos três têm muita legitimidade para propor, para estudar, para formular.
Eu poderia dizer que a grande contribuição dessa iniciativa para o trabalho da polícia e para essa blindagem política dos órgãos da persecução penal é porque essa questão do crime institucionalizado é como se a tripulação, nós temos que prever alguma coisa caso o comandante, o capitão, se vire contra os interesses. E é mais ou menos isso que nós observamos. De repente, nós observamos um governo, eu falei crime institucionalizado, o ministro Celso de Mello, outro dia, falou na posse da presidente do Supremo Tribunal em delinquência governamental. Nada mais é do que isso. As autoridades começam a perceber. Isso eu tive a sorte de desenvolver isso há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, nós construímos essa entre aspas, tese, e esses últimos 2 anos não aconteceu outra coisa que não seja a confirmação de tudo. Então, o que nós temos que fazer para blindar uma das pernas desse tripé, que é a persecução penal, e eu acho fundamental e deveria ser incluído nesse projeto, é o mandato para o diretor da Polícia Federal. Uma blindagem para o diretor da Polícia Federal. Para evitar vazamentos, o mandato faria com que o diretor daria forças ao diretor para ele poder dizer não. Não ao ministro da Justiça, que é indicado pelo presidente, como nós vimos aí, o ministro da Justiça da presidente Dilma Rousseff, com todas aquelas confusões, todas aquelas suspeitas, todos aquele disse-me-disse, de vazamento, enfim. Então, é fundamental um mandato sem possibilidade nenhuma de ser reconduzido, porque se der a possibilidade, o delegado vai trabalhar para a sua própria recondução, de preferência entrando no meio do termo presidencial, para que ele participe dos 2 termos e para que ele fique livre desse mau hálito político. Isso é fundamental. Um mandato autônomo, e, na verdade, a gente pode traduzir como uma tal da autonomia. Não tem nada a ver com independência, a polícia não é independente, a autonomia. Nós somos 14 mil, então, falam que não pode dar autonomia para um órgão, não pode dar independência para um órgão armado. Nós somos 14 mil, nós trabalhamos com base de dados, nós trabalhamos com sistemas. A Polícia Federal hoje, se tirarem todas as armas da Polícia Federal agora, ela vai continuar a trabalhar. A Polícia Federal trabalha com inteligência, com base de dados, administrando sistemas. Então, esse argumento, dizer, não, nós não podemos dar autonomia para um órgão armado. O FBI, o diretor-geral, eu sou formado pelo FBI. Formei em 94 o curso de formação junto com os agentes do FBI. O FBI, o diretor-geral, fica 10 anos, independente de qualquer coisa. Teve um diretor-geral que mandou apreender um vestido de uma servidora da Casa Branca e conseguiu, com a justiça, uma ordem para tirar sangue do presidente. Ele estava numa reunião, criou até um problema com o serviço secreto, que entrou o pessoal para tirar sangue e o serviço secreto não sabia se deixava, porque ele estava ali para proteger. Então, é esse tipo de blindagem que a polícia tem que ter, para trabalhar com total autonomia, para dar força ao diretor-geral de se proteger desse... Isso é importantíssimo, a autonomia para a Polícia Federal. Eu diria também, eu trabalhei algum tempo no exterior, e eu vi um ponto muito interessante, que é o whistleblower. Isso nós poderíamos incluir, que é uma tradução literária até engraçada, é o soprador de apito. Mas é uma figura que, dentro desses grandes esquemas de corrupção, dentro dessas grandes investigações, e é uma figura que não é um delator. O whistleblower não é um delator envolvido, ele não faz para se salvar, ele faz por consciência, para nós entendermos como nesses países desenvolvidos não existe a figura do caguete. Quem inventou a figura do caguete foi um ambiente de permissividade. Porque o que é um servidor da Petrobras, honesto, sério, como eu conheço, que procura a Polícia Federal para denunciar, porque não quer ver a sua empresa indo para o ralo? Essa é a figura do whistleblower. Essa figura poderia ser incluída nesse projeto, inclusive com premiação. Para o primeiro, porque só vale o primeiro whistleblower, aquele que... Por isso é que
Por isso é que é o apito. Tem o som do apito e, a partir dali, as autoridades vão e pegam todos os elementos. Então, eu acho, o que eu vejo dessa iniciativa é muito importante, principalmente porque nós temos pela frente uma ameaça muito maior do que imaginamos. Bom, obrigado. Muito obrigado, delegado. Só para informação, já estiveram aqui conosco diversos membros da Polícia Federal, inclusive o senhor